Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Tiago aqui, voltando com a segunda parte da aula número 2 da matéria Introdução ao Estudo Teologia, que é a primeira matéria do nosso curso básico em Teologia, tá bom? Vamos seguir com a matéria? Diversas definições sobre a teologia sistemática. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre a teologia sistemática? Que ela pega e sistematiza as áreas da teologia, né? Ela é um ramo muito importante. A teologia sistemática é fundamental porque ela nos permite esse estudo mais completo e sistemático acerca dos aspectos teológicos. Então ela é muito importante para a gente. Vamos estudar agora um pouquinho diversas definições acerca da teologia sistemática, tá bom? Primeiro, a teologia sistemática é a ciência de Deus. É um resumo da verdade religiosa, cientificamente arranjada, uma coleção filosófica de todo o conhecimento religioso. Essa é a definição de teologia sistemática de um pensador chamado W. Lindsay Alexander. A W. Strong diz que a teologia sistemática é a ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo. Charles Holt diz que a teologia sistemática tem como objetivo sistematizar os fatos bíblicos e averiguar os princípios ou verdades gerais que tais fatos envolvem. E a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Faz parte da teologia experimentar os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-los em um corpo de ensinamentos. A doutrina, assim, corresponde às generalizações da ciência. A teologia sistemática ela é também uma ciência que se preocupa com o infinito e o finito, com Deus e com o universo, com o material e com o imaterial. Portanto, o que abrange é mais vasto do que qualquer outra ciência. Também é a mais necessária de todas as ciências. Quem disse isso foi W.G.T. Sheed. A teologia sistemática ela é a discussão racional referente à divindade. Essa é uma frase de Santo Agostinho ou de Agostinho de Hipona, né, para nós que não somos católicos. E por fim, a teologia sistemática é a coleção cientificamente arrumada, comparada, exibida e defendida de todos os fatos, de toda e qualquer fonte referentes a Deus e às suas obras. Ela é temática porque segue uma forma de tese humanamente idealizada e apresenta e verifica a verdade como verdade. Isso é a teologia sistemática, né? Esse sistema teológico que a gente estuda e que tanto nos ajuda a compreender o pensamento teológico, né? O pensamento teológico se traduz a partir da teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela se divide em vários ramos, né? Toda ciência, ou a maioria das ciências, ela é ramificada. Por exemplo, o direito, né, no qual eu sou formado. O direito ele é uma ciência humana, assim como a teologia, e o direito ele se ramifica de várias formas. Por exemplo, você tem os dois maiores grupos, que é o direito público e o direito privado. Você tem dentro do direito público uma ramificação, como, por exemplo, o direito administrativo, o direito tributário, o direito constitucional, o direito penal, o direito internacional público, por exemplo, o direito previdenciário. São direitos públicos. E você tem, na área do direito privado, uma outra ramificação dessa ciência, que são os direitos privados, como, por exemplo, direito civil, direito do consumidor, direito de família, direito de sucessões, direito empresarial e vários outros ramos do direito que falam sobre a área privada. Então, toda ciência ela se ramifica. Por exemplo, a medicina ela se ramifica em ginecologia, urologia, geriatria, pediatria, neurologia,
oftalmologia, ortopedia e vários ramos dentro dessa ciência que é a medicina. E assim, todas as ciências. A teologia não é diferente disso. Ela também se ramifica. E eu quero trazer para vocês alguns dos principais ramos da teologia sistemática, para a gente trabalhar um pouquinho aqui hoje. O primeiro deles é a teologia contemporânea. O que é a teologia contemporânea? Ela surge como resultado de um confronto entre a ortodoxia e o liberalismo. Ou seja, a ortodoxia é aquele pragmatismo, aquele conservadorismo teológico, e do outro lado, um liberalismo teológico. O conservadorismo ou a ortodoxia, ela puxa para um lado, e a liberalidade puxa para o outro. Então a teologia contemporânea, ela surge como resultado desse confronto. A ortodoxia se baseia no fundamentalismo e na liturgia. Já o liberalismo se opõe tanto ao fundamentalismo quanto à liturgia. Nós temos hoje, por exemplo, igrejas que defendem uma teologia não fundamentalista. O que significa isso? Nós somos fundamentalistas nos princípios. Nós somos contra o uso de drogas, nós somos contra o aborto, nós somos contra os relacionamentos homossexuais. Por quê? Porque nós entendemos isso como pecado. Já a teologia liberal, ela entende que não tem problema, que você pode fazer essas coisas porque Jesus já morreu na cruz e ele já perdoou todo mundo. Ou que a homossexualidade está tudo bem, que é só uma forma de amar, que não tem problema nisso. Então são questões distintas que se contrapõem. E a teologia contemporânea, ela trabalha esses aspectos da contemporaneidade, ou seja, dos nossos tempos, dos nossos dias. A teologia contemporânea, ela lida com os desafios teológicos dos dias atuais. Então ela é um ramo muito importante da teologia, principalmente no nosso tempo, que nós que estamos muito próximos do tempo do fim, né? Muitas coisas vão acontecer, muitas heresias, muita apostasia, muita coisa errada. Então a teologia contemporânea, ela vai precisar lidar com tudo isso da melhor forma possível. A teologia liberal clássica, ela foi muito forte ali mais ou menos no período de 1880 a 1920, em que o Cristo dessa teologia é o Jesus histórico. Essa teologia, ela nega a divindade de Jesus e ela prega o panteísmo. A teologia liberal, ela dizia que Deus estava em tudo, que Deus é tudo, que Deus está em todas as coisas. Então tudo é Deus. Deus é uma força, uma energia. Deus está na natureza, Deus está em tudo, né? Então essa teologia, ela é adepta do panteísmo, né? Por outro lado, nós temos a teologia secular, que foi uma teologia que surgiu ali mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ficou perplexo diante do que chamou de Guerra Fria, né? Então, a teologia secular, ela dirigiu e proclamou um movimento da morte de Deus. E eles diziam, Deus está morto, porque se ele não estivesse, todas essas atrocidades não estariam acontecendo. Então a teologia secular, ela defende a morte de Deus, uma vez que, teoricamente, segundo o pensamento teológico da teologia secular, ele não operava para impedir certas situações, logo, essa teologia acreditava na morte de Deus, né, ou na inexistência dele. Depois disso, nós tivemos o movimento da teologia radical, ali dos anos 60 e 70. O símbolo fundamental da nossa preocupação definitiva da teologia é Deus. A fé assume sua forma na religião. A igreja é igreja somente quando existe em favor dos outros. Ela deve participar dos problemas seculares e da vida humana sem dominar, e sim ajudando e servindo. Essa era a ideia ali da teologia radical, né? Que eles diziam, não, Deus não morreu, mas o símbolo fundamental da preocupação nossa é Deus. E a fé, ela assume a sua forma na religião. E a igreja, ela não serve para nada se ela não
intervir em favor dos outros, principalmente dos mais pobres, e ajudar, mas sem dominar as pessoas, e sim ajudando e contribuindo com cada uma delas. Essa era a ideia que pregava a teologia radical ali entre os anos 60 e 70. Depois disso, nós temos a teologia da esperança. A questão da existência de Deus pode ser respondida somente no futuro, ou quando olhamos para o futuro. As palavras-chave dessa teologia são futuro e esperança. Essa teologia se baseia na escatologia, ou seja, é uma teologia que diz que talvez não seja possível comprovar, olhando para o hoje, a existência de Deus, porque no momento em que ela surge, era um momento de muita dor, de muita dificuldade, de muitos problemas, de muito sofrimento. Então ela diz, nós podemos ver e contemplar a Deus quando olhamos para o futuro, porque no final de tudo, o Senhor é quem vai reinar, o Senhor é quem vai buscar a sua igreja. Então a base central dessa teologia é o pensamento escatológico, né, que são as doutrinas acerca do tempo do fim. Outra teologia que foi bem difundida e que é bem perigosa é a teologia popular. A teologia popular, ela é a teologia que se forma através da prática e dos ensinos de mestres, entre aspas, contrariando todo o pensamento tradicional, contrariando todas as doutrinas bíblicas e teológicas. A tese dessa teologia é, se dá certo, é porque Deus aprovou. Para essa teologia, fins justificam os meios. Você já viu igrejas grandes, muito grandes, gigantes, que a gente olha e não vê Deus ali? A teologia popular diria, é uma igreja de Deus, porque se está dando certo é porque Deus aprovou. Eu digo para vocês, nem tudo que dá certo na terra, o céu aprova. Porque existem muitos fatores para que coisas deem certo. E nem sempre esse fator é espiritual ou teológico. Entende? Senão nós teríamos que dizer que Deus aprovou as ações de Hitler. Porque deu certo. O cara dominou grande parte da Europa. Entende? Mas nem sempre o que dá certo é aprovado por Deus. Os fins nem sempre justificam os meios. Tá bom? Essa, então, é uma visão acerca da teologia popular. Nós temos também a teologia da libertação, que nasceu ali em 1965. A palavra libertação, ela avançou do uso geral para uma terminologia técnica de descrição teológica. A libertação pela graça, a libertação pela salvação. Só em 1971 é que se começou a fazer uma reflexão teológica pelo peruano Gustavo Gutiérrez, em Amor, um Libertador, e na dedicação de uma sociedade nova, justa, fraternal e para a dádiva do reino de Deus. Essa então é a teologia da libertação, que é um ramo da teologia que ficou muito famoso, né? A teologia católica romana é uma outra vertente, ou um outro ramo da teologia. Dois foram os ramos que mais influenciaram na teologia católica no Brasil, permitindo as aberturas das demais teologias. Hoje, elas são muito mescladas com as teologias básicas da Igreja Católica. A primeira, dois ramos contribuíram para a formação do pensamento teológico da doutrina católica. O primeiro foi a teologia da enxada. Um grupo de seminaristas católicos, no ano de 1969, resolveu experimentar um tipo de teologia para ensinar. Foram para as cidades de Itacaimbó, no agreste de Pernambuco, e Salgado, no agreste da Paraíba, onde experimentaram o trabalho do dia a dia e o estudo teológico. Encontraram um povo supersticioso e místico, além de todas as dificuldades do dia a dia. O resultado a que chegaram, muitas vezes, as riquezas das mensagens cristãs permanecem ignoradas pelo povo, porque os sacerdotes não sabem transmitir ou traduzir as coisas que aprenderam com palavras técnicas, numa lógica intelectualizada e num contexto cultural alheio ao contexto que viviam os homens no meio em que importa atingir. Isso é bem interessante, porque a gente vê isso até hoje.
pessoas que são muito estudadas, que sabem muito, que conhecem muito, que a gente vê o tamanho da bagagem do conhecimento que eles têm, mas que não conseguem transmitir isso para as pessoas. Por quê? Porque não vivem a mesma realidade, porque não conhecem sequer a realidade do outro, porque falam de forma muito técnica, falam um teologuês muito pesado e que as pessoas não entendem. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são estudantes de teologia, alguns são pastores, outros serão, outros apenas bons estudantes da Bíblia, mas eu quero dizer para você uma coisa. Sempre que você for pregar um sermão ou ensinar alguém, busque a linguagem que se comunica com aquela pessoa. Se você vai falar com alguém intelectual, erudito, use uma linguagem erudita. Mas se você for falar com alguém simples, use uma linguagem simples. Porque o erudito vai desprezar a linguagem simples. E a pessoa simples não vai compreender a linguagem erudita. Entende? Então fale conforme as pessoas entendam. Senão você está perdendo tempo e não se comunicando. A gente vai ver muito isso quando a gente estiver falando sobre homilética, sobre comunicação, sobre a arte de preparar sermões. Nós vamos trabalhar muito isso lá na frente, mas eu queria só dar essa dica para você. Tome cuidado com a forma com que você fala. Observe sempre o seu público para que você possa oferecer o melhor para as pessoas, tá bom? E a segunda parte da teologia que influenciou a criação do pensamento teológico católico no Brasil é a teologia da reconciliação. Ela aparece nas epístolas de Paulo, mas não ocupa um lugar de destaque. Ela é secundária. Os reformadores dão grande importância a esse tema. Nível cristológico. Cristo, o mediador. Nível eclesiológico. Cristo reconcilia judeus e gentios. Então, essa teologia da reconciliação, ela fala de Cristo como um reconciliador do homem com Deus e de Cristo como um reconciliador de judeus e de gentios. Então, essas duas bases ou ramos da teologia, elas deram base ao pensamento da teologia católica no Brasil. Nós temos também a teologia bíblica, que é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente formativo, histórico. A teologia bíblica é primariamente uma disciplina descritiva, né? Porque ela descreve. O papel da teologia bíblica, não é discutir conceitos ou coisas mais profundas, mas é descrever a organização dos livros bíblicos e como eles funcionam. A tarefa da teologia bíblica é de expor a teologia encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos, categorias e formas de pensamento. A teologia bíblica, consequentemente, não é de modo exclusivo ou mesmo primário um sistema de verdades teológicas abstratas. Constitui-se basicamente na descrição e interpretação de atividades divinas no contexto do cenário da história humana, procurando a redenção do homem. Ou seja, a teologia bíblica, ela se ocupa de pegar todas as verdades bíblicas e descrever e ensinar da forma com que elas estão, sem fazer muitas interpretações ou aplicações, mas apenas expondo no seu contexto para que as pessoas possam conhecer as verdades bíblicas. 11. Teologia política. A história da igreja é rica em muitas histórias e muitas coisas interessantes, né, nesse aspecto político. Então, a história da igreja rica no meio do povo pobre, na América Latina, por exemplo, sua reação ao versículo "pobres nem sempre tereis entre vós", a temática de como a igreja pode defender a justiça social no plano político. Os pobres são oprimidos e escravizados pelos ricos e poderosos. A ciência da teologia se limita ao estudo do ensinamento característicos, distintivos e persistente dos veículos da revelação divina de Deus, e é conhecido porque descobriram, mas somente porque o próprio Deus nos revelou. O que é isso aqui, gente? A teologia política é interessante porque ela traz alguns conflitos aparentes, ou algumas aparentes contradições. Porque como pode igrejas ricas dizerem que se preocupam com os pobres, se os pobres continuam pobres
e elas continuam ricas. Nós temos igrejas que têm pessoas passando fome no seu interior, no seu corpo de membros, e pastores andando de Mercedes. Eu não vejo problema em pastores andar de Mercedes, inclusive eu adoraria ter uma. Agora, o que não pode é o pastor ter uma Mercedes fruto da igreja, enquanto pessoas morrem de fome na sua própria igreja. Então essa teologia política, ela traz à baila, ela traz à tona essa discussão acerca dos aspectos sociais, e do papel da igreja na solução e na resolução desses problemas. Eu não vejo problema em pastores receberem salários, eu não recebo, mas gostaria de receber. Se a minha igreja tivesse condições de me oferecer um salário, eu teria muito mais tempo para me dedicar às coisas do Senhor e à obra de Deus. Eu não precisaria trabalhar para sustentar minha família e a minha casa. Então, eu acho que o ideal seria que as igrejas remunerassem muito bem os seus pastores. Agora, o que nós não podemos, o que a gente vê muito e que talvez dentro de um contexto bíblico não seja correto, são pastores morando em mansões, enquanto os irmãos estão com a luz cortada, porque não tem como pagar. E muitas vezes quem paga a conta dessas mansões